Porque já viu aquela frase do filme Alice e País Maravilhas que fala assim, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. A maior parte das pessoas assume que a conotação dessa frase é pra dizer o seguinte, olha, se você não tem bem definido o que você quer da vida, você vai fracassar profundamente. Essa é o que a maior parte das pessoas tira de conclusão. Você tem que saber exatamente o passo a passo do que você vai fazer pra você chegar onde você quer. E vocês acham que todo jovem, assim, saindo do ensino médio, ele tem que fazer uma graduação? Necessariamente ou não? Polêmica essa pergunta. Polêmica. Daí. Mas eu já fiz pergunta polêmica. Boa. Bom. O jovem ele tem que saber que existem vários caminhos. E que fazer uma graduação é um deles. E provavelmente o que mais vai trazer assertividade sobre ele ter uma carreira sólida e segurança. Por outro lado, por mais que seja o que mais pode trazer assertividade de uma carreira sólida e segurança, não é o único caminho. Eu seria hipócrita em dizer que faculdade é algo dispensável. Eu fiz faculdade, eu não terminei, mas eu entrei em duas. Eu fui fazer medicina e depois fui fazer engenharia de produção. E o fato de ter podido entrar numa universidade permitiu que eu conhecesse uma iniciativa chamada de Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma empresa que fica dentro de uma faculdade e é tocada por alunos, única e exclusivamente. É uma empresa que tem CNPJ, paga imposto, que vende contratos para clientes de verdade do mercado, que elabora estratégias de marketing, que tem processos, gestão de pessoas, tem offsites, tem metas, tem tudo que uma empresa normal diria. Inclusive, eu diria que muitas empresas júnior dão baile em gestão de várias empresas. Né? E poder fazer parte desse ecossistema permitiu com que eu tivesse pela primeira vez contato com o que era empreendedorismo em todas as suas esferas. E eu percebi, depois que eu entrei nessa empresa júnior, chamava Fluxo Consultoria, lá do FRJ, onde eu estudava fazendo engenharia de produção, o quanto que esses conhecimentos são indispensáveis. Então, eu pude ter acesso a esse conhecimento e estar falando com vocês aqui hoje, porque eu tive a sorte de ir na minha faculdade, na faculdade que eu passei, ter isso lá. E o que eu quero fazer é trazer esse conhecimento para a educação de base, para que não só alunos que vão fazer engenharia tenham acesso a isso, mas qualquer pessoa. Afinal, eu não tinha empresa júnior de medicina, né, na faculdade. Não tinha. Ainda assim, o quão importante é para um médico saber o que ele precisa fazer para tocar uma clínica? Será que porque ele não dá isso na faculdade, então, naturalmente, ele deveria ser só um médico? E se ele quiser parar de usar o tempo dele para ser vinculado à sua renda? E se ele quiser abrir várias clínicas e contratar várias pessoas? Né? Então, ele deve saber como fazer isso. E eu pude ter acesso a esse conhecimento na faculdade. Pude conhecer um monte de gente, contratei algumas pessoas, inclusive, com quem eu estudei, e isso permitiu que hoje eu tivesse todas as coisas que hoje eu sou grato por ter. Então seria muito hipócrita em dizer que faculdade não é importante. Eu acho que se você tem um plano e faculdade não faz parte dele, então tudo bem, beleza, você tem um plano, você está convicto, provavelmente você vai poder fazer faculdade depois se você quiser. Né? O melhor momento para você arriscar é quando você é jovem, enquanto você não tem boca para alimentar, enquanto você não tem que dar satisfação para muitas pessoas, porque você está basicamente lidando com o seu próprio umbigo. Mais difícil seria se daqui a 20 anos você já tivesse filho que depende de você, que você tivesse pais que dependem de você, se tivesse uma série de pessoas que, se você fosse fazer algo extremamente ousado e que você pudesse perder muita coisa, ou melhor, que você tivesse muita coisa para perder, aí você tomasse a decisão de arriscar. Então, eu vejo que o jovem ele deve saber que existem vários caminhos, que faculdade é o que mais vai ter propensão de trazê-lo sucesso, por conta não necessariamente do que ele vai aprender tecnicamente, mas por conta de todas as facilidades que ele vai aprender por iniciativa de extensão, por pessoas, né, que ele vai encontrar com pensamento parecido. Mas existe a possibilidade de ele seguir um outro caminho também. E a melhor forma de seguir esse outro caminho é enquanto ele é jovem para isso. Então,
Esse daqui foram algumas das elucubrações que eu tive ao longo do tempo a respeito de faculdade. Mas se você está incerto, né, e você não sabe o que você quer fazer da vida, vai fazer faculdade. Né? Porque, já viu aquela frase do filme Alice e País Maravilhas, que fala assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A maior parte das pessoas assume que a conotação dessa frase é para dizer o seguinte, olha, se você não tem bem definido o que você quer da vida, você vai fracassar profundamente. Essa é o que a maior parte das pessoas tira de conclusão. Você tem que saber exatamente o passo a passo do que você vai fazer para você chegar onde você quer. Só que, realisticamente, a maior parte das pessoas não faz ideia do que quer. Às vezes, elas não viveram o suficiente, não tiveram experiência suficiente, não têm maturidade o suficiente para se comprometer com algo que ela vai saber com convicção o que ela vai fazer pelos próximos 20, 30, 40 anos da sua vida. O que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, quer dizer é, se você não sabe para onde vai, irmão, qualquer caminho serve. Só se movimenta, não fica parado, né? Exatamente. Até a água parada fede, meu. Então você tem que se movimentar mesmo. Total. Qualquer coisa. Se comprometa com qualquer coisa. Porque o que você aprende com qualquer coisa vai poder ser usado para tudo. Para você conseguir ser bom em qualquer coisa, você precisa de disciplina, você precisa de consistência, você precisa de excelência. Você precisa ter padrões básicos para conseguir aumentar o seu nível ao longo do tempo. Você precisa olhar para trás e ver o que você fez de errado. Você precisa consertar o curso ao longo do caminho. Então, assumir a mentalidade de que, poxa, eu não sei o que eu gosto. Então, descubra coisas. Se você sempre quis ter vontade de aprender a tocar violão, vai aprender a tocar violão. Se você sempre quis ter vontade de aprender programação, cara, tá de graça no YouTube para fazer design, edição de vídeo, ou sei lá, conseguir criar e-books com o chat GPT. Às vezes tem um baita escritor em você, tem um baita compositor em você que tá esperando para florescer. O problema é segurar esses sentimentos, essas vontades, por uma necessidade de querer viver a vida de outras pessoas, de querer ouvir pessoas que às vezes amam a gente, têm as melhores intenções, mas que na prática não são os melhores para nos ajudar. Existe uma frase que mudou minha vida, que disse assim, ouça conselhos daqueles que estão onde você quer estar. Então, você dificilmente ouviria conselho de um padeiro sobre como consertar um coração. Assim como dificilmente você deveria dar ouvidos a um cardiologista sobre como fazer o melhor pão da cidade. Você vai ouvir conselhos de pessoas que têm autoridade para dar esse conselho para você. Eu, por exemplo, quando eu tranquei a faculdade, eu tinha absoluta convicção de que ia dar certo. Eu não tinha a menor dúvida, cara, de que ia dar certo. Talvez por ingenuidade, talvez por uma certa imaturidade, mas a minha mãe assim, e o meu tio me aconselharam, para não dizer, aconselharam foi eufemismo, né? Para não dizer todo o apocalipse que surgiu ali dentro. Em voltar para fazer o que eu estava fazendo, voltar para a faculdade, porque o caminho que eu estava seguindo era um caminho incerto e era um caminho tenebroso. Mas nenhum deles tinha chegado onde eu queria e nenhum deles tinha feito o que eu sabia que outras pessoas tinham feito e chegaram onde eu queria. Então, eu aprendi que mesmo as pessoas que mais nos amam, às vezes, não são aquelas que têm os melhores conselhos. Por isso, se paute nos conselhos de pessoas que estão onde você quer chegar, que têm autoridade para te dar esses conselhos. Quando a gente fala de faculdade, você vai encontrar de tudo. Não vai por essa cabeça de que, Steve Jobs largou a faculdade, porra. Mark Zuckerberg largou a faculdade. Em Harvard, pô. Você não passou nem na Unisquina aqui. Entra lá e depois você tem noção do quão falaciosa é essa tese? Até porque as pessoas não olharam os dados, tá? Sim, tiveram alguns bilionários e pessoas que de fato seguiram esse caminho, largaram a faculdade, se tornaram muito bem-sucedidos. Mas estatisticamente, você tem muito mais chance de ser bem-sucedido se você termina a faculdade. É sério. Verdade. Então, estatisticamente, eu não tô com dado, mas eu vi isso uma vez. Tá? É a falácia dos bilionários, em que são, de fato, motivadores, pessoas simplesmente largarem. Tá? Eu caí nela, eu larguei a faculdade. E tudo deu certo, né? Amém, mas... Deu certo também, senão você ia estar vendendo brisadeiro aqui na Rua Augusta. Aqui. Ia estar feliz, cara. Olha, mas te falar, se eu tivesse vendendo brisadeiro... Não, brisadeiro não, pô. É brisadeiro, já imagino que é o brisadeiro aqui. Se tivesse vendendo brigadeiro na Augusta, pô, pelo menos tá com trabalho, tá sabendo que eu vivi a vida nos meus termos, mas ainda assim eu ia estar buscando fazer coisas que eu me tirar disso e poder me trazer mais resultado. Agora,
você quer fazer, você não sabe o que faz, irmão, vai fazer faculdade, vai pelo que as chances estão te dando e as chances dizem que se você faz, você tem maiores probabilidades de você conseguir ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer área depois. Boa.